Vamos lá enviar a nossa live para a galera. Vamos clicar no aviãozinho e enviar a nossa live para os nossos amigos. Vamos lá, pessoal. Vamos enviar essa live para os nossos amigos que não souberam da live de hoje, porque eu decidi em cima da hora, muita gente pediu. Então eu decidi fazer em cima da hora. Esperar mais uns segundinhos para a gente iniciar a live, então. Live com o tema tradução bíblica. Essa é a live que eu sempre faço no YouTube. Como eu estou há duas segundas-feiras sem fazer, então eu decidi fazer aqui no Insta. Eu não ia fazer live nenhuma hoje. Decidi fazer no Insta porque muita gente tem me mandado mensagem no direct e também no Face e também no WhatsApp pedindo para eu fazer a live, mesmo que no Insta, porque né, eu já não estava fazendo no YouTube. Então pediram para fazer essa live hoje e eu estava sem condições assim, de produção para fazer. Então por isso que eu decidi fazer essa live no Instagram, tá bom? Tá bom? Vamos estudar um pouquinho da tradução bíblica, contexto bíblico. Nós estamos em 17 pessoas. Aproveite esse momento e clique no aviãozinho e já mande para os seus amigos que não estão aqui, para os seus grupos do WhatsApp, seus grupos de estudo. Mandem para os grupos de estudo, mandem para toda a galera, porque eu não sei se essa live ficará salva. Se eu conseguir baixá-la, baixar o vídeo e publicar no YouTube, tudo bem. Do contrário, não. Fiz uma live esses dias, nem me lembro, acho que foi no sábado, no domingo. Eu fiz uma live e infelizmente meu vídeo foi bloqueado pelo Insta por usar talvez alguns vídeos com direitos autorais. Vamos então estudar um pouco. Vamos então estudar um pouco da tradução no contexto bíblico. Quem me conhece já sabe que eu faço lives no YouTube toda segunda-feira. Nem toda segunda-feira,
porque há 2 segundas-feiras que eu não faço. E hoje eu faria, mas eu estava sem condições e tal. Mas muita gente me pediu para que eu fizesse a live no Instagram. Então eu estou aqui fazendo a live no Instagram para que a gente não perca esse contato, para que a gente não perca este vínculo. Como está? O som tá bom, o som da minha voz está bom, a imagem está boa, está travando. Eu estou com o ventilador aqui porque está muito calor. Não sei se o barulho do ventilador está afetando a minha fala e o som. Mas então envie para os seus amigos e vamos lá estudar um pouco da tradução bíblica. Eu não preparei nada, como de costume, eu quase não preparo muita coisa. Eu sei o que fazer. Eu sei o que vou fazer, mas eu prefiro que tudo aconteça naturalmente, porque eu também estou aprendendo. Eu estou aprendendo a língua de sinais. Então, o que eu vou falar aqui não é verdade absoluta. Você não precisa concordar com tudo que eu disser aqui, porque eu também estou aprendendo. E caso você tenha algum comentário, alguma observação, você envie aqui nos comentários, que eu estarei lendo e estarei aprendendo também com vocês, tá ok? Quem é meu aluno particular ou em qualquer outro lugar, sabe que eu nunca chego com a sinalização pronta, eu nunca chego jogando para o aluno sinais e ensinando ele a sinalizar, não. Primeiro eu pego o aluno, vejo o que ele tem a me oferecer, com base daquilo, eu reconstruo o pensamento dele, eu reconstruo a organização que ele faz na hora de sinalizar. Sendo assim, eu preciso que ele faça algo para mim e eu possa mostrar para ele como o surdo está vendo, como ele poderia melhorar, porque a Libras tem várias formas de sinalizar. Então, como hoje não tem ninguém para eu avaliar, para começar a sinalizar para mim, eu vou pegar e vou analisar sozinho aqui o contexto bíblico e vocês vão colaborando comigo, tá ok? Então aproveite e envie essa live para os seus amigos e vamos lá. Eu não tinha nenhuma ideia de como fazer isso. De como fazer, não. Eu não tinha nenhuma ideia de qual conteúdo pegar, de qual conteúdo trabalhar com vocês hoje, ou seja, de qual história bíblica trabalhar com vocês hoje. Eu queria pegar algo fácil, mas eu pensei assim, não, eu preciso aprender também, eu preciso me desenvolver também, eu preciso, como diz, pôr a cara a tapa, eu preciso perder a vergonha também, e eu vou pegar uma parte que eu penso que é difícil. Vocês conhecem a parte da Bíblia de Êxodo 13. Não, Êxodo 14, que diz assim, a passagem pelo meio do mar. Passagem pelo meio do mar. Todos vocês já conhecem a passagem pelo meio do mar. Então eu decidi pegar esta passagem. O que eu fiz? Como eu não preparei nada, eu dei uma lida bem rápido para que eu não passasse muita vergonha. Então eu dei uma lida bem rápida. Eu dei uma lida bem rápida para que eu não passasse muita vergonha. Eu não estudei, peguei ela agora, então de fato eu não estudei nada dela, né? Eu peguei ela agora e eu vou desenvolver a linha de raciocínio, o pensamento, o meu pensamento. Eu vou desenvolver junto com vocês, eu vou desenvolver a minha linha de raciocínio, tá ok? Então, quando eu estou dando aula, o que eu faço? Eu nunca vou direto para a Bíblia. Não, eu nunca vou. E eu dou uma dica para todos os professores, né, os instrutores, que é não ir direto ao texto. Por quê? Quando você leva o aluno direto ao texto, o que acontece? Nós já temos memória auditiva. Nós falamos a língua portuguesa desde praticamente os 6, 7, 8, 9, 10 meses de idade ou até mesmo um ano e meio de idade. Então, assim, a língua portuguesa já está inserida em nós e é difícil você deixá-la de lado. E quando você pega em Êxodo, e quando você pega um texto bíblico, que não seja bíblico, um texto, e você vai direto para o texto, você faz com que o aluno pegue o português que ele tem, que é intrínseco, ou seja, que está ali dentro dele, e jogue tudo para a sinalização. E é isso que acontece o português sinalizado. Então, uma dica para você que ensina a língua de sinais e uma dica para você que estuda a língua de sinais. Faça o seguinte, nunca pegue o texto em si.
pegue mais ou menos a história, pegue mais ou menos o que você sabe daquela história. Você vai dizer assim, mas eu não sei detalhes, eu não sei isso, não sei aquilo. Não tem problema. Eu não sei como compartilhar no WhatsApp. Não sei, tá? Amém. Então veja bem, quando você for estudar, não pegue um texto bíblico, não fique lendo e sinalizando ele. Não, não, não. Porque isso faz com que você fique presa ou preso cada vez mais ao português. E a Libras não é português. A lei da Libras diz que ela não tem base na língua portuguesa. Ela não precisa da língua portuguesa para ser executada. O que acontece é que a gente sabe o que acontece. Como nós somos brasileiros, nós sabemos da língua portuguesa e passamos para a língua de sinais. Então não pegue o texto, pegue o assunto, a essência do assunto. Então o que eu conheço da travessia do Mar Vermelho é o seguinte: Moisés estava com o povo saindo do Egito, claro, com certeza, eu estarei talvez falando algo, né, aleatório. Por quê? Porque eu não leio muito a Bíblia, eu não faço estudo bíblico. Eu conheço pouco da história da Bíblia. Então pode ser que eu fale algo, vocês podem me corrigir, não tem problema. Eu tô querendo dizer pra vocês o que eu sei da história. Que ele estava tirando o povo do Egito e de repente o mar se abriu, né? Ele conversou com Deus, ele colocou o cajado, o mar se abriu, eles passaram e os egípcios vieram atrás daquele povo. No momento em que o povo que estava com Moisés passou, o que aconteceu? O faraó veio com toda aquela galera e estavam no meio do mar, na travessia também. Deus fechou o mar. Isso fez com que os cavalos, os carros e os cavaleiros se afogassem e morressem. Então essa é a história que eu sei. Eu poderia, a partir de agora, sinalizar para vocês essa história. Eu poderia muito bem sinalizar. Mas isso eu só faço quando eu tenho um aluno, quando eu estou em aula, quando eu peço para o aluno sinalizar para mim. Do contrário, eu não faço isso. Por quê? Porque eu vou estar passando, eu não vou estar contribuindo. Todavia, aqui não há nenhum aluno para sinalizar para mim. Não há. Então eu não vou mudar este aluno. Então o que eu vou fazer? Você que está no nível linguístico, independentemente do seu nível linguístico, eu vou te dar algumas dicas que pode colaborar ou não com a tua sinalização. Você é livre para aceitar ou não. Eu vou direto para a história da Bíblia. Por que eu vou direto para a história da Bíblia? Porque eu não estou dando aula, eu não estou vendo as pessoas sinalizarem para mim. Tá ok? Essa é uma estratégia de estudo. Depois que você sinaliza tudo que você sabe da história, aí sim você vai para a história bíblica. Então eu vou sinalizar, vamos pegar lá Êxodo 14, do verso 15 ao verso 26. A passagem pelo mar. Muitas coisas aqui eu não farei, tá bom? Então vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então entenda o que está sendo dito no português e sinalize. É uma forma de você sair do português sinalizado. Por quê? Porque se você ficar preso, vai ser português sinalizado. Então vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Filhos de Israel. Eu vou dizer filhos de Israel? Não. Por que eram filhos? Porque era um povo que moravam em Israel, não é? Basicamente, pra gente que não tem um conhecimento vasto, pra gente que não é, pra nós que não somos doutores e nem teólogos, a gente imagina que seja isso. Beleza. Deus disse a Moisés: Por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Se ele diz por que clama a mim, quer dizer então que aqui estava Moisés. Vocês viram o que eu fiz? Fiz homem, sinal. Moisés, homem, sinal. Moisés, pedindo ajuda. Olha aqui o cajado de Moisés. Ele não está pedindo ajuda? Sim, ele está. E Deus diz para ele: Por que me pede?
Ou, por que clamar? Agora eu confundi, o sinal de perceber, né? Conseguiram entender o processo anafórico? Para quem está estudando, o processo anafórico é a jogada de corpo que eu faço. Vai ter intérprete que vai fazer isso aqui, ó. Ou seja, por que você quer ajuda? Por que você me pede ajuda? Não foi isso, não é isso que está no primeiro versículo. Tá tudo bem, vocês estão entendendo até aqui aonde eu quero chegar com isso. Vamos dar continuidade. Prestem atenção. É difícil? Não é. Quando você estiver sinalizando, converse com a tua sinalização. Seja parte da tua sinalização. Olha, conseguiram perceber essa jogada de corpo? Veja bem, Deus olha para Moisés e diz para ele o seguinte: por que você me pede ajuda? Por que você me clama? Por quê? Você avisa aqui o povo que siga. Conseguem perceber a jogada corporal? A Libras não é só sinalização. Essa gramática de verbo no final da frase, noção temporal, tudo, ela é usada sim em alguns momentos, claro, é óbvio que ela é usada, ela é a gramática da língua de sinais, mas vocês viram que aqui o importante é que o surdo compreenda, o importante é que o surdo tenha percepção do que está acontecendo. Então vou fazer de novo o primeiro versículo para que vocês prestem atenção. Olha lá. Vocês viram que eu já fiz a troca corporal. Vocês viram que primeira sinalização Deus estava aqui, na segunda Deus já estava aqui. Vocês viram que eu fiz Moisés preocupado, olhando para o céu, esperando de Deus uma resposta. Vocês viram que eu coloquei o cajado, olhei as pessoas, fiz até assim que tinha muitas pessoas. Olhei para o céu, pedi ajuda. Vocês viram a jogada de corpo? Vocês viram a lateralidade? Por que você tem que treinar a lateralidade? Se você é destro, deixe de sinalizar e de treinar só com a mão direita. Sinalize também, treine com a mão esquerda. Por quê? Treinar com a mão esquerda para com que o teu cérebro entenda que existem dois braços, ou seja, dois pontos, ou seja, dois instrumentos que podem ser usados concomitantemente ou instantaneamente, ao mesmo momento ou aleatoriamente, mas ele vai entender. Você não vai precisar fazer isso aqui, ó. Só com a mão direita, só porque você é destro. Então, sinalize com as duas mãos. Vamos lá então. Perceba que eu fiz várias formas, porque a Libras não dá para ser... não tem uma forma correta de sinalizar. Quando eu digo correta, eu quero dizer assim, não existe só uma forma de sinalizar, né? O que é incorreto é fazer português sinalizado, porque o surdo não vai entender o português sinalizado. O correto é passar para a Libras visual, aquela que faz com que o surdo perceba o que está acontecendo. Prestem atenção aqui só um momento que eu vou sinalizar essa parte de novo. Vocês viram
que forma bem clara de sinalizar. Por acaso ficou de fato claro ou eu estou sendo aleatório no meu pensamento? Às vezes fique claro para mim, talvez não para vocês. Mas ficou claro? Vocês viram quando eu digo que a Libras ela é viva? Quando eu digo que a Libras é cheia de detalhes? É isso que eu quero dizer. Que a Libras ela é cheia de detalhes. Vocês viram que eu fiz Moisés segurando o cajado, preocupado, olhando para as pessoas. Falou, olha, ajuda, Senhor, a mim, ajuda aquele povo. E ele continuou segurando o cajado. Vocês viram que são detalhes, são detalhes que são riquíssimos e importantes para a sinalização. Vocês viram que em uma só frase, ou seja, em um só versículo, quanta coisa boa a gente conseguiu tirar dali, quanta coisa boa a gente conseguiu extrair daquilo ali. Imagina se eu ficasse sinalizando para o surdo assim, por exemplo... homem, Deus falou. Por que clama? Por que clama? Fala para o povo que marchem. Você já viu algum intérprete fazendo isso? Ou você faz isso? Então a partir de agora comece a pensar no que estava acontecendo. Imagine a história. Treine a Libras de olhos fechados para que você imagine tudo o que está acontecendo, para que você brinque com a sua mão, para que você brinque com o cenário, como se estivesse nas suas mãos fantoches, que você pudesse manuseá-los da forma em que você quer, seguindo a história. Então, é muito melhor do que você falar assim para o surdo. Vocês viram o que eu fiz? O que eu fiz foi o português sinalizado. Não teve nenhuma essência, não foi rico, não foi assim, não teve vida, não teve brilho. Então veja bem, de um só versículo, quanta coisa nós aprendemos. Então já sinalizei, vamos para a segunda parte, ou seja, o segundo versículo. Enquanto eu estou procurando aqui o segundo versículo, ou seja, é o versículo 16, eu quero que vocês me falem, me deem um feedback ou façam as perguntas pertinentes a esse versículo agora, para que eu não passe para o versículo 16 e vocês fiquem com dúvidas. Conseguiram compreender o que eu estou dizendo? Então vamos lá, deixe-me achar o versículo 16 aqui. Então Deus continua conversando com Moisés. Deixe-me dizer uma coisa para vocês rapidinho. Alguém disse, só sinais não tem vida, não tem emoção. De fato. Prestem bem atenção aqui no que eu vou dizer. Deixe-me ver aqui, tá surgindo um negócio aqui que eu nem sei. Não sei se essa live ficará salva, tá bom? Mas vou fazer o possível. Vocês viram a jogada de corpo? Vocês viram que Deus falou para Moisés, estava aqui. Vou tentar sinalizar aqui, ó. Vocês viram que Deus falou para Moisés? Deus falou para Moisés assim: Moisés, avisa o povo. Aonde está o povo? Lá, né? É a minha escolha. O povo está lá. Então vocês viram a jogada? São 3 cenários que você tem que desenvolver em uma sinalização. Três cenários devem ser desenvolvidos nesta sinalização. Deus falando para Moisés, avisa, ou seja, avisa, ou posso fazer o sinal? Não ficou mais claro do que usar o sinal de avisar? Isso aqui é só um sinal para a palavra avisar. Avisar, eu te aviso. Você me avisa, eu aviso a todos, mas não é mais interessante, não é mais rico eu dizer para Moisés: chame para o povo que marche. Não é mais rico, a sinalização não fica mais rica, porque eu devo incluir sinais a todo tempo. Isso aqui é uma forma básica e simples de sinalizar. Quando você tiver mais desenvoltura, quando você tiver mais coordenação motora, flexibilidade, quando você tiver aquela capacidade de ouvir e sinalizar, você pode a todo momento usar o que você quiser, usar sinais, usar o que for da tua vontade, tá ok? Que não seja português sinalizado e que a tua sinalização não fique poluída de sinais e que não fique feia também, tá bom? Tem que ser algo bonito.
Vamos lá. Deus disse o que para Moisés então? Deus disse para ele, olha aqui Moisés, você levante a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o. Fende, hífen-o. Para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Agora Deus não está falando para chamar o povo. Deus está falando para Moisés. Olha Moisés, pegue a sua vara, estenda a sua mão sobre o mar e fende-o. Fende-o. Bom, você que estuda Libras, você tem que saber a língua portuguesa. Não tem como você saber não fazer a Libras sem não... Perdão, me enrolei tudo. Não tem como você aprender uma língua se você não sabe, não domina nem a sua língua. Então você tem que conhecer os diversos, as diversas opções que uma palavra te dá. Uma palavra, ela pode ter inúmeros significados na língua de sinais. Fendeu. Vamos imaginar fendeu como bater, como ofender, como empurrar. Vamos imaginar como isso mediante ao contexto, tá ok? Bom, não fique preocupado. Primeiro eu disse que a língua portuguesa, a Libras não é com base na língua portuguesa. De fato não é. Mas você, como é falante da língua portuguesa, você tem que compreender muito bem a língua portuguesa. Você tem que saber interpretar textos. Lembram daqueles textos que vocês viam de 5ª a 8ª série no ensino médio e que era horrível? Interpretá-los? Então, hoje fará falta. Porque você tem que ouvir e entender e interpretar. A Mari falou que fender é ferir. Então por isso que eu disse bater. Esse movimento já diz tudo, não é verdade? Então Deus disse para ele, erga sua vara, estenda sua mão sobre o mar e fende-o, para que o povo passe. Agora Deus está falando com Moisés. Viram quantos detalhes? Então vamos lá. Como eu vou sinalizar Deus falando com Moisés? Eu sempre falo para os meus alunos, pegue a história da onde você terminou. Você terminou a história dizendo, para que o povo marche. Continua Moisés e Deus. Ficou claro a sinalização? Parece que eu fiquei um pouco perdido. Será que ficou claro? Vamos ver. Vou tentar fazer do início, desde o primeiro versículo, para ter um encaixe, para ficar melhor a visualização. Tá ok? Vamos lá então. Vocês viram o jogo de corpo, vocês viram o roleplay. Para quem não sabe, roleplay também é o processo anafórico. Processo anafórico é jogada de corpo. Vocês viram que eu fiz Moisés pedindo ajuda. Me ajuda, ajuda esse povo. O sinal de ajudar é direcional, ele tem direção. Me ajuda, ajuda esse povo. E Deus disse, pode, chama todo mundo e peça que marchem. Chama. Precisa falar marche. Isso aqui, marchar, é de marchar de soldado. Marchar, neste caso, venham para que eles andem. É esse o marchar. Conseguiram compreender? Por isso que você tem que ter um conhecimento da língua portuguesa. Por isso que você tem que usar o processo anafórico. Por isso que você tem que trazer para mim e levar para eles. Porque aqui está o povo. Lembram-se que eu coloquei 3 cenários.
E Deus olha para Moisés e faz assim no meio. Por que eu nunca vi, por que eu não desvirei o meu corpo? Porque é Deus falando com Moisés. Deus falando com Moisés. Vocês viram que eu não virei o corpo, eu só falei, olha, você, Moisés, pega esse ergue para cima, mar, bate no mar e o povo vai passar, porque aqui ele não fala que vai abrir o mar. E Moisés fica assim, aqui não está dizendo, mas ele fica, né? Então olha só, alguém disse aqui, inicialmente achei estranho colocar Deus no mesmo lado de Moisés. Prestem atenção, Deus não está no mesmo lado de Moisés. Eu falei desde o início que eu coloquei 3 cenários, não foi? Deus aqui, Moisés no meio e o povo aqui. Por mais que eu coloque o povo aqui e Moisés no meio, Deus sempre vai estar aqui. Entenderam? Então assim, não tem ninguém do lado de ninguém, até porque Deus está acima de Moisés. Deus não está do lado de Moisés, do lado direito e esquerdo. Isso aqui é para que fique mais claro. Vamos lá também para o que ela falou, mas depois gostei da escolha. Ótimo, isso aí. Quando você sinalizar a continuidade dos versículos... Isso mesmo. Gente, prestem atenção. Eu estou aqui para colaborar com vocês, tá bom? Mas a escolha linguística, quem faz é você. Quem faz a escolha da lateralidade é você, aonde você coloca. Eu estou usando o lado direito aqui, mas vocês viram que às vezes eu uso o lado esquerdo. Então assim, tem que ficar claro para o surdo. Tem que ficar claro para o surdo. Então prestem bem atenção, vamos tentar desequivocar-se da parte em que diz que Deus está do mesmo lado de Moisés. É interessante a pergunta dela, e eu sou uma pessoa assim muito crítica. Quando eu digo crítica, eu sou crítico no sentido de eu analiso tudo, eu reanaliso, eu detalho, eu pesquiso, eu vou a fundo. Então realmente ela disse sobre colocar Deus ao lado de Moisés, mas eu não consegui compreender essa parte de Deus ao lado de Moisés ainda. Por quê? Porque Moisés está na frente do povo, não está na frente do povo? Então, mesmo que o povo esteja aqui e o povo esteja aqui, algum lugar eu tenho que colocar Deus, não é? Então, espero que ela tenha compreendido. Do contrário, a gente continua analisando até que vocês tenham uma compreensão clara. Prestem bem atenção, vamos lá desde o início. Não, desde o início não, porque vocês compreenderam até agora, né? Alguma pergunta? Então Deus fala assim: peça para os filhos de Israel que passem pelo meio do mar seco. Se vão passar pelo meio do mar, Deus está aqui, Deus está falando para Moisés. Então vocês viram que eu acabei dando uma enriquecida mais. Por quê? Vejam bem. Deixa eu virar aqui pra melhorar. Olha só. Agora eu fiz o seguinte. Eu fiz, olha Moisés, você não tá com um cajado? Ergue ele. Aqui tá o mar. Eu sempre estou desse lado. Eu nunca estou do lado de Moisés. Eu sempre estou lateralidade. Porque pro surdo, se você ficar aqui o tempo todo, aqui quem está é Moisés, não é? Você não colocou Moisés o tempo todo? Então agora é Deus que tá falando. Eu viro meu corpo. Virei e falei, olha, Moisés, você ergue, mar, bate. Eu abro, não disse eu abro, mas o mar abrir e as pessoas, país, Israel, Deus disse ali, filhos de Israel. Mas filhos de Israel não quer dizer filho, quer dizer filho da terra, ou seja, povo de Israel. Eu acho, posso estar errado, tá bom? Então ele diz o seguinte, povo de Israel, passe. Até aqui tudo bem? Conseguiram compreender a minha sinalização? Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. Por que que Deus disse que Vamos lá fazer um exercício de dicção. Por quê? Porque quando o surdo sinaliza, quem fala
é você, não é? Então nós temos que ter uma ótima dicção e um conhecimento da língua portuguesa. Porque você não vai fazer com que o discurso do surdo seja um discurso pobre, seja um discurso sem léxico. O que é léxico? Vocabulário. Então você tem que saber da língua portuguesa, porque quando o surdo se levanta para testemunhar uma obra que ele recebeu, quando ele levanta para dar uma palestra, por exemplo, quem fala no microfone é você. Então você não pode ter vergonha, de fato, você tem que ter uma postura ética, profissional, você tem que falar o que ele fala, né? E você tem que usar uma linguagem formal ou informal, dependendo da onde ele está inserido, tá ok? Então vamos lá. Deus disse que vai endurecer o coração dos egípcios para que eles entrem atrás do povo de Israel. Por que que Deus vai fazer isso? Porque o Egito, o povo do Egito, lá os faraós, o faraó deixou que o povo saísse. Ele deixou com a condição, não, eu deixo, vão e eu vou ficar de boa aqui. Porque já aconteceu muitas pragas aqui. É essa mesma história ou eu tô perdido? Então o faraó diz, não, pode ir. Só que de repente, quando o povo já saiu e estava atravessando o mar, não foi faraó e o exército que foi porque eles são maus. Não foi. Aqui está escrito que Deus endureceu o coração deles. Deus endureceu o coração daquele povo, dos soldados, dos egípcios. Deus endureceu e aquilo ali criou uma certa ira neles. Eles foram atrás. E nessa que eles foram atrás, Deus fez com que o mar fechasse e que os egípcios, muitos, morressem. Eu disse muitos, mas, né, não, quem não sabia nadar, ou sei lá, né, não vamos entrar no mérito da questão. Então vamos lá. Que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó. Ou seja, Deus permitiu tudo aquilo para que ele recebesse a glória, para que o povo visse que realmente Deus estava com eles. E em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. Ou seja, Deus quis fazer aquilo para que o nome de Deus fosse glorificado. Porque o povo, quando estava passando, por certo que vendo os egípcios virem atrás deles, muitos iam talvez blasfemar, muitos iam dizer assim, e agora? Deus abriu o mar, mas olha, eles estão vindo. Muitos não teriam fé suficiente para acreditar que eles saíssem daquilo. Porque Deus abriu o mar, Deus abriu o mar. Então quem imaginaria que Deus fecharia o mar? Não é verdade? Então assim, que lição linda nós estamos aprendendo através desta palavra. Por mais que a nossa vida pareça difícil, complicada, por mais que pareça estar bem, né? Porque o povo assim ficou encantado com a abertura do mar e eles estavam todos felizes, acreditando na vitória, e de repente acontece um desespero desse, o povo egípcio vindo atrás. Imaginem o desespero. Então que lição linda nós estamos aprendendo. Às vezes está indo tudo bem e de repente você vê um turbilhão de coisas ruins vindo ao teu encontro, mas tudo aquilo ali é para que o nome de Deus seja glorificado. Que interessante, né? Vamos lá então para a sinalização disso aqui. Deus disse, peça que o povo passe em meio do mar seco. Eu endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele, e serei glorificado em Faraó. Então vamos imaginar quanta coisa interessante dá para fazer aqui. Prestem bem atenção como nós vamos sinalizar. Vou pegar um gancho na onde eu terminei e vou sinalizar esta parte. Depois eu volto acrescentando detalhes e incluindo toda a história desde o início. Então vamos lá. Não sei se vocês estão conseguindo ver as minhas mãos. Povo passando. Sinal de Egito eu esqueci. Ou
Bom, eu fiquei um pouco perdido, eu acho. Mas eu quero ver se vocês... Eu estou me assistindo aqui na minha tela. E está bem depois do que eu estou fazendo aqui. Vocês viram que eu estou vendo aqui o que eu fiz. Eu tentei fazer o seguinte. Prestem bem atenção. Até aqui vocês compreenderam o que eu tentei fazer. Compreenderam? Tá tudo certo? Tudo certo? Podem me dar um feedback de como está. Estamos em 25 espectadores. Aproveitem e apertem lá no coraçãozinho, enviem para os seus amigos, tá ok? Tá tudo certo. Se eu virasse o meu celular, não ficaria melhor na sinalização? Se eu virasse o meu celular, não ficaria melhor a sinalização? As minhas mãos não ficariam melhores? Não? Tá tudo ok? Beleza, então olha só. Vamos lá de novo. Agora eu vou pegar um gancho em toda a história. Vou pegar toda a história. Vocês viram que eu uso poucos sinais. Os sinais que eu coloco, os jeitos, os gestos e tudo aquilo, eu coloco... Será que ficaria melhor se eu fizesse isso aqui? Será que ficaria melhor? Eu estou com uma lamparininha aqui. Assim fica melhor? Vou tentar acender uma luz aqui, só um minuto. Se vocês vissem a gambiarra que tá aqui. Vou tentar acender uma luz aqui. Não sei se fica melhor assim ou não. Fica melhor assim. Não ficou bom assim. Vamos continuar assim então, é isso? Beleza, vamos continuar assim. Assim está melhor. A luz está boa, mas você está virado. Assim está bom. Vou ficar aqui então, beleza. É que deu não com... É só virar o celular também. Sim, eu virei o celular. De fato, eu virei o celular. Mas vamos continuar assim, porque aí acaba que pra um fica bom, pra outro não fica bom. Então vou sinalizar assim, beleza? Prestem atenção desde o início o que eu vou fazer. Vou tentar fazer bem fechadinho aqui. Fica melhor, né? Vamos lá então. Calma aí, esqueci a história.
Então vejam bem o que eu fiz aqui. Vou explicar para vocês o que eu fiz. Talvez tenha algo que vocês não tenham entendido. Então a história, a gente está seguindo basicamente não, né? 100% do que está ali. O que acontece é o seguinte: chegou o povo, eu fiz o povo saindo de algum lugar e daí coloquei uma pessoa, sinal Moisés. Brinque com a tua sinalização, brinque com você. Quando eu digo brincar, eu quero dizer trabalhe com tudo aquilo. Sinal Moisés. Ele. Preciso fazer Deus? Não, porque eu já estou olhando, pedindo. Me ajude, ajude a este povo, disse para Deus. Deus olha para ele, 3 cenários. Deus olha para ele. Por que me clamas? Não é isso que Deus diz? Por que me clamas? Por que me clamas? Não é isso? Essa coçadinha aqui é porque é minha, tá? O povo passou. Estão entendendo? Falei pra ele, você tem um cajado, erga ele, pega o mar e fendeu. Lembra que tá escrito na Bíblia isso? Fendeu. E chama o povo. Porque eu vou abrir e eles vão passar. E nisso que eles estiverem passando, eu já fiz outra coisa. Eu já fiz isso aqui, ó. Lá eu já não coloquei aqui. Não fiz aqui. Eu já fiz lá. Egito, que é o sinal de Egito que eu conheço. Egito, Faraó e Egito. Então, o povo de lá, eu que sou Deus, olha só, eu não mudei a minha postura, eu não fiquei aqui como Moisés, eu fiquei como Deus. Eu falei como se eu pegasse a ira, né, e eu jogasse algo, eu sou Deus, e fizesse algo assim, tipo, um tipo de uma influência, e daí tava aqui o homem, que já é outra pessoa, Faraó. Lembra? Fiz isso aqui, homem, Faraó. De repente vem aquele sentimento nele de ira, assim, aquela revolta, dele lembra daquele povo assim, e ele faz o quê? Chama todo aquele povo, que é o exército do Egito. Ele chama cavalo, coelho e cavalo, né? Cavalo, peguem os cavalos, peguem os carros, os cavaleiros, vamos lá. Porque lembra que o povo do Egito atravessou todo para lá? Conseguiram compreender o que eu quis dizer? Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Vocês viram que a sua sinalização pode ficar muito mais clara, pode ficar despoluída de sinais, e ainda que você coloque sinalização, ela vai ficar muito mais bonita se você brincar com tudo aquilo, se você usar expressão facial, corporal, se você incluir na tua sinalização. Vocês conseguem perceber aonde eu quero chegar, que a língua de sinais não é só sinalização e que a gente pode enriquecer. A língua de sinais, ela é viva. Imagine um surdo contando o que aconteceu. Imagine que lá tivesse algum surdo e tivesse visto tudo aquilo. O surdo é muito detalhista. Eu sempre falo para os meus alunos, você não está acrescentando nada na Bíblia, não se preocupe. Você está levando a Bíblia para o mundo real. Real que eu digo, não é a Bíblia, o texto escrito, é o texto sinalizado. Imagina só Moisés, aquele povo
pressionando Moisés, aquele povo pedindo, você nos tirou do Egito para que a gente agora ficasse aqui, frente ao mar, e agora nós vamos morrer de fome, morrer de... Então imagine tudo aquilo e sinalize, ele estava totalmente desesperado, embora ele tivesse fé, mas ele clamou a Deus. Não foi isso que aconteceu? Ele não clamou, então já começa ali, ó. Ajude-me e ajude também este povo. Conseguiram compreender aonde eu quero chegar? Preciso de um feedback de vocês para que eu saiba que eu estou indo no caminho certo. E se alguém tiver alguma dúvida, aproveite agora, porque a nossa live não vai durar muito tempo. Já para basicamente 1 hora que eu estou aqui, e eu não vou ficar por aqui por muito tempo. Alguma dúvida? Enquanto isso, inscrevam-se no meu canal no YouTube. Tudo certo até aqui? Conseguiram compreender? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Tudo certo? Perfeito? Essa live ficará gravada. Sua expressão facial tá ótima, dá pra entender como Moisés estava preocupado, perfeito. Muito bem detalhado, perfeito. Sim, bem legal. Não tem como ter dúvida com sua explicação. Muito obrigado. Cheguei agora. Vai ficar salva a live? Acredito que sim. Não deixou dúvida? Vamos então dar continuidade. Essa palavra que eu nunca sinalizei na igreja e em nenhum outro lugar. Mas, se você está começando agora, não se desafie com coisas muito complicadas, tá ok? Não se desafie. Se você pegar uma palavra... Se você pegar uma palavra difícil... O que vai acontecer? Se você pegar uma palavra difícil, não faça como eu agora. Não fique lendo e sinalizando. Não. Se você está iniciando, ou se você está no nível já mais avançado e tem uma certa dificuldade, não pegue uma palavra e fique lendo e sinalizando como eu estou fazendo agora. Faça assim. Descubra o que aconteceu. Faça um resumo. Se você não quer ler, é até bom para você não ficar preso ao português sinalizado. Pergunte para alguém. Alguém vai te dizer, aconteceu isso, isso, aquilo. Depois de tudo sinalizado, mesmo que seja faltando alguns detalhes da história, aí sim você vai para a história bíblica. Aí você vai versículo por versículo, sinaliza só ele, depois você encaixa o primeiro no segundo, encaixa o segundo no terceiro, para que a tua sinalização fique clara. Vocês viram que a história que eu contei até agora ficou bem clara, ficou fácil de se compreender. Não teve português sinalizado, eu imagino, e se teve, vocês podem me falar, porque como eu disse, eu também estou no processo de aprendizagem, tá bom? Isso. Lá no meu canal no YouTube tem várias lives. Então vamos falando sobre contexto bíblico. Vamos continuar? Será que não vai ficar muito difícil aqui? Beleza. Aí Deus diz para ele, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e cavaleiros. Então, vamos entender? Vamos entender primeiro em português. Sabe qual é o seu problema? É que você pega um texto escrito e você faz assim. Os egípcios saberão. Egípcios saber. Que eu sou o Senhor, quando for glorificado no Faraó. Não. Entenda. Entenda o que está sendo dito. Entenda. Vamos lá? Eu também tenho uma certa dificuldade, então eu preciso ler e reler e conversar comigo mesmo. Então veja bem, os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Deus quis dizer o seguinte: quando eu fechar o mar e todos eles morrerem e todos eles se perderem no meio do mar, eu vou ser glorificado em Faraó.
Por que eu vou ser glorificado em Faraó? Porque eu vou pegar Faraó, vou mostrar... Amém, Lipe? Eu vou mostrar para o povo que atravessou o mar, né? Faraó, não sei se morreu, não sei se morreu ou não, mas eu vou mostrar para aquele povo que eu vou ser glorificado em Faraó. Quer dizer, eu vou chegar, vou derrubar tudo, vou destruir Faraó e vou ser glorificado. Como a gente pode fazer essa parte? Deus ainda está conversando com Moisés, que ele vai pegar o povo do Egito e vai jogar alguma coisa em cima com aquela ira. Veja bem, eu não sou um estudioso da Bíblia, eu não sou um teólogo, então eu posso falar coisa que realmente não é. Mas vocês me perdoem, é o pensamento meu. Contribuam comigo, por favor. Então Deus foi com a ira, tava ali o homem, Faraó. De repente ele sentiu aquilo ali, foi dando uma ira nele, ele chamou todo o povo, cavalo, carros, foram atrás do povo. E Deus está falando: então eu tentei fazer alguma coisa, eu não sei se eu consegui, mas eu tentei fazer algo que desse a compreensão de que os carros e o mar, eu consegui passar essa impressão? Será que eu consegui? Será que ficou claro para o surdo quando eu disse que o mar fechou e que os cavalos e cavaleiros e o faraó todo lá, né, na carruagem, deu essa impressão de que aconteceu isso? Eu preciso que vocês me deem um feedback. Até o Luiz Felipe, que não tem muito conhecimento da Libras, disse que deu, que bom. Obrigado, Lipe, por estar participando. Então vamos lá para ver o que aconteceu no decorrer da história, tá bom? Aproveite e já mande para os seus amigos a essa live. Então assim, e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás do exército. Também a coluna de nuvens se retirou de diante deles e se pôs atrás. Eu acho que eu não fiz, mas deixe-me ver aqui. Os egípcios, tá, vamos lá para o 19. O anjo de Deus que ia adiante significa à frente do povo de Israel, saiu, deixou o povo de Israel passar e foi atrás. Também a coluna de nuvens se retirou da frente, de diante deles, e se pôs atrás deles. Vou tentar fazer essa parte separada da história toda. Depois eu tento incluir na história, tá ok? Então diz aqui que o anjo, vou usar esse sinal de anjo, estava na frente do povo, e o anjo foi para trás, e o povo de Israel passou. E a nuvem que estava na frente é uma nuvem, imagino que seja uma nuvem, veio para trás. Perdão. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Diz ali: e o anjo que estava adiante do povo de Israel veio para trás, e a nuvem que estava adiante veio para trás também. Deixa eu ver o resto do que está sendo dito. Também coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás. Então isso aqui está dizendo só que a nuvem e o anjo que estava na frente veio para trás. Se você tem conhecimento da história, nada impede de você colocar o anjo e a nuvem já no início da travessia, né? Agora, se você não sabe, como eu, te pegou de surpresa, você vai ter que encaixar ali de alguma forma. Então, Deus disse que vai fechar o mar, e aí vai acontecer tudo aquele... O exército tá aqui, vai acontecer todo aquele desastre,
desastre. E lá tá o povo de Israel continuando passando. Povo de Israel continuando passando. É que não dá pra vocês verem, tá? Mas deixa eu ver aqui. Ou. Então, essa parte ficou um pouco mais complicada. Mas vejam bem, a gente está fazendo por partes, tá? Depois que a gente ter a compreensão de toda a história, a gente vai conseguir organizar melhor. Isso são partes, não significa que ela já está pronta. Nós estamos fazendo partes, tentando encaixar uma parte na outra, e depois a gente vai ver como ela vai ficar no contexto geral. Se tiver que mudar algo para dar uma impressão melhor, a gente faz uma mudança, tá ok? Estão compreendendo aonde eu quero chegar quando eu digo que a língua de sinais ela é viva? Tudo certo até aqui? Perfeito? Tudo certo? Eu preciso de uma resposta. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém com alguma dúvida? A live ficará salva aqui, não se preocupem. Prof, o sinal de Egito é só uma mão no meio da testa. Uma mão no meio da testa. Esse aqui não? Não tem? Só esse aqui, né? Sabe por que eu coloquei esse aqui? Eu já vi pessoas sinalizando isso. Porque não tem uma... Não sei se é esfinge. Não sei se é uma imagem, uma estátua. Que tem algo aqui e tem também algo embaixo do queixo. Vocês já viram isso? Não tem algo aqui no queixo? Não sei o que significa aquilo. Até nós podemos pesquisar, quem sabe. Por isso que eu coloquei, tá? Mas que bom, ótimo. Egito. Viu como eu estou aprendendo com vocês? Vamos lá então. Versículo 20. E ia entre os campos dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem lhes era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Complicadíssimo essa parte, eu acho. Por que eu acho complicado? Porque eu não compreendi no português. Como eu vou sinalizar algo que eu não compreendi no português em língua de sinais? Por isso que eu digo que você tem que ter uma interpretação. Caso você não conseguiu compreender, na igreja não dá para você pedir para que o leitor repita, né? Na faculdade, na escola, você pergunta: professor, explica de novo, eu não compreendi, eu preciso passar a informação certa para o surdo. Ou o surdo não compreendeu, ele pergunta. Há aquela interação. Mas na igreja ou em uma palestra não tem. Então, para evitar que você passe uma informação errada, não português sinalize. Ou deixa passar. O que você vai fazer, né? É melhor você, se você não tem segurança daquilo, para que você não passe a informação errada. Ainda mais em qualquer contexto. No contexto religioso, você pode passar uma informação errada. Em contexto educacional, você pode passar uma informação errada. Isso vai fazer com que ele acredite naquilo e vai, numa hora de uma prova, ele coloca e ele vai acabar dizendo que foi você quem ensinou ele daquela forma. Conseguiram compreender onde eu quero chegar com isso? E ia entre os campos do Egito e o campo de Israel. Então significa que a nuvem estava aqui no meio, entre o Egito e Israel. Israel já atravessou, Israel está para lá. A nuvem estava na frente, a nuvem veio para cá. Entenderam?
Então a nuvem estava entre os campos dos egípcios e os campos de Israel. Conseguiram compreender? Vocês viram que a gente tem que ter uma compreensão. Então, se você está estudando a Libras e está só em sinal, entenda que a Libras ela é um contexto. Você, profissional da Libras, não interessa se você vai ser intérprete só para sinalizar na igreja. Não seja hipócrita, não seja irresponsável a ponto de pensar desta forma e de dizer, eu vou ser intérprete só na igreja, eu não preciso estudar, eu não preciso tal. Não, aqui nós não estamos analisando, eu não estou falando para vocês, por exemplo, tradução no contexto religioso. Não é só isso. Eu estou lidando aqui com intérpretes, independente de onde você vai sinalizar ou não. Eu não estou aqui em nome de nenhum grupo de estudo religioso e em nome de nenhuma entidade religiosa, não. Eu estou aqui em nome da língua de sinais. E para que o surdo tenha compreensão daquilo, você, tradutor e intérprete de língua de sinais, precisa estudar sim, fora e dentro do estabelecimento religioso. Porque a língua de sinais ela é uma língua. Ela tem variantes, ela tem formas de sinalizar. Você tem que conhecer a língua de sinais, entendeu? Então, assim, quando eu digo hipocrisia, eu digo na parte de que eu não posso achar que se eu estou estudando aqui só para aquilo ali. Não, o surdo que você sinaliza, ele está ali com você no ambiente religioso 1h30. Agora na pandemia, 1 hora só. Mas ele tem uma vida fora da igreja. Então ele está inserido em outros ambientes onde ele aprende a língua de sinais. Ou seja, a língua de sinais ela é viva, ela vive em constante transformação, em constante evolução. Você, como profissional, né? Talvez você não na tua entidade religiosa você não receba um salário para aquilo, mas você está como um falante, como um profissional, como alguém habilitado na língua de sinais. Nada mais do que justo, nada mais do que sincero da tua parte de buscar conhecimento e passar para o surdo a língua de sinais da forma correta e precisa. Tá ok? Não pense que só porque você está no contexto religioso é que você vai estudar só ali. Não, se você está no contexto religioso, mas só que você tem que entender que a língua de sinais, ela é viva e ela não é restrita, ela não pertence a um determinado grupo. Não, a língua de sinais ela pertence a qualquer ser humano, seja ouvinte, seja surdo, seja semissurdo, seja surdo unilateral. Compreenderam o que eu quero dizer? Eu estou falando com vocês com muito carinho e muito afeto, porque a minha preocupação é, o surdo compreende, o surdo tem essa compreensão, é tudo pensando no surdo, tá ok? Pensando na compreensão do surdo. E quando eu estou dando aula, quando eu formo professores, quando eu formo tradutores de língua de sinais, eu exijo sim que ele tenha um desenvolvimento eficaz para que a Libras possa ser passada de forma clara e de forma precisa. Vamos lá então dar continuidade para o que a gente estava conversando. Então vamos lá. A nuvem saiu de lá da frente e veio para o meio. Lá está o povo de Israel e aqui está os egípcios. Então para o povo de Israel ficou claro, ficou o dia. E para o povo egípcio ficou escuro. Isso, ficou escuro. Foi basicamente isso que eu compreendi. Mas imagina só, você ter essa habilidade para fazer isso tudo na hora. Então você consegue compreender quando eu digo que você tem que estudar, que você tem que treinar, estudar de forma clara e precisa, tem que estudar? Porque olha só que informação, tive que vasculhar ali na minha cabeça toda essa sinalização, meu Deus, que complexo, que complicado, né? E se a pessoa que está lendo volta a leitura e de repente diz assim, a luz, a nuvem clareava o povo de Israel e escurecia o povo do Egito, vocês vão ter a oportunidade de explicar. E se caso não houver isso? Como fica confuso, né?
Bom, eu acredito que eu não vou terminar. Vou deixar para nós terminarmos numa próxima hora, num próximo live. Então ia entre os campos do Egito e de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. Olha só, para você que estuda letras libras, para você que é formado em letras, olha só que interessante. Prestem bem atenção. E ia entre os campos do Egito, e ia entre os campos dos egípcios e o campo de Israel. Egípcios e Israel. Egípcios vem primeiro, Israel vem segundo. Na gramática da língua portuguesa. Egípcio e Israel. Ponto e vírgula. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. Veja bem que interessante. Olha só. Preste atenção aqui que eu vou fazer uma explicação na língua portuguesa, que muita gente não consegue compreender quando há esse jogo gramatical na língua portuguesa. Olha só. E ia entre os campos do Egito e de Israel. Ponto e vírgula. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia. Com base no contexto, a gente imagina que ia esclarecer para o povo de Israel e que ia escurecer para o povo egípcio. Todavia, na leitura, a pessoa fica pensando, como assim para este, para aquele? Para quem? Para quem esclarecia e para quem escurecia? A gente compreende por causa do contexto, mas na leitura aqui, quem não tem essa interpretação, não conhece esse jogo gramatical, ele acaba ficando perdido. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Bom, em toda a noite era dividida entre luz e trevas. Dividida ao meio. Sim, era dividida ao meio. Sim, era a nuvem acompanhava o povo de Israel e iluminava o povo de Israel. Vejam bem, eu acho muito interessante quando as minhas alunas falam assim pra mim: ah, professor, é isso, isso e aquilo. Eu falo, ótimo, beleza, você falou. Mas como ficaria isso em língua de sinais? Aí todo mundo para e olha pra mim e fala assim. E fala assim pra mim: realmente, prof, como ficaria isso em língua de sinais? Desligou o meu PC. Vamos ver se ele volta. Então assim, é fácil a gente falar, né? Espera aí, eu vou ligar aqui meu PC pra acompanhar vocês aqui. Mas o mais importante é a gente levar aquilo para a língua de sinais. Então tá lá o povo. Vou ter que fazer 3 cenários mais uma vez. A nuvem, o anjo, o povo que passou e o povo que vem do Egito. Depois a gente vai encaixar a história, eu imagino, eu preciso encaixar a história. Mas veja bem, veio a nuvem e o povo tava ali passando, tava bem claro. Como eu vou dizer claro? E o povo lá. Viu que de repente eu já sou o povo? Eu não vou estender minha mão para que vocês consigam ver, porque eu imagino que vocês estejam me vendo só esse tamanho aqui. Tá ok? Compreendem? Então vai lá. Eita. Claro. Escuro. Já usa expressão. Viu como você tem que usar o corpo todo para sinalizar? É o teu corpo todo, não só sinais. Então eu já fiz aqui nuvem, povo indo. Claro, ó a expressão de claro, significa sereno, em paz, claro. Volto para nuvem. Escuro, já faço uma expressão de use tudo na expressão.
Conseguiram compreender até aqui? Estou sendo muito chato, muito rígido? Como estou me saindo nessa aula sem conseguir visualizar os meus alunos? Estão gostando? Estou esperando um feedback de vocês, tá bom? Bom, eu não vou continuar a nossa live. Retroescavadeira está ok. Meus alunos me chamam de retroescavadeira. Emanuelzinho, cadê a tua retroescavadeira, filho? Tava ali em cima do piano, pega pro tio. Vou mostrar a retroescavadeira pra vocês. Veja se tá lá. Ou no seu quarto de brinquedos. Por que será que os meus alunos me chamam de retroescavadeira? Será que é porque eu chego? Mas não. Entendam o seguinte. Existem inúmeros profissionais da língua de sinais. Existem muitos. Eu sou um deles. Cada um tem a forma de sinalizar. Aqui, ó. Joe. Tirem um print. Alguém pode tirar um print aqui? Tira um print aí, tá? Eu estou esperando o print. Ó. Entendedores entenderão, porque eu sou chamado de retroescavadeira. Coca doce e depois tira. Coca doce. Não entendi. Deve ser uma piada interna. Mas veja bem. Eles falam assim, não sei porquê. Mas olha só. Vocês conseguiram compreender como fica mais clara? Como a sua sinalização... Alguém me mandou um print. Deixa eu ver aqui. Uma foto. Ixi, travou tudo aqui. Bora lá. Meu Deus, tá chovendo. Chovendo o print agora. Vou postar os prints, tá? Que os meus amados alunos me enviarem. Vamos ver aqui. Opa! Tiraram um print, me enviem então, tá? Porque os meus alunos me chamam de retroescavadeira. Não sei o porquê. Mas vocês conseguiram entender? Eu quero um feedback a respeito da... Se vocês compreenderam. Embora eu não esteja vendo todos vocês, mas eu quero que vocês tenham uma compreensão. Ah, coloca um doce de fazer uma live maravilhosa e depois tira. Mas esse doce é para que vocês possam depois... Gente, vários prints. Vocês são demais, viu? Vocês são incríveis. Entendedores entenderão. Ótimo. Então é isso aí. Não vou dar continuidade, porque vocês viram que a gente fica um tempo sinalizando. Quando eu dou aula, eu não faço essa sinalização para o meu aluno. Tudo é ele quem constrói, com base no que ele sabe e nas minhas dicas. E eu digo, não seria melhor isso, não seria melhor aquilo, faça diferente, faça desse jeito, faça de outra forma. Então assim, eu não chego com o conteúdo e vou ensinando. Isso aqui que vocês viram é porque nós estamos em uma live, como eu faço no YouTube. Mas eu não faço isso com os meus alunos. Jamais que eu dou... Não me pergunte como eu faria tal coisa, porque eu não faço. Eu abro uma chamada no Meet, abro uma chamada no câmera de vídeo, chamada de vídeo, e a gente acaba estudando juntos. Tá ok até aqui? Alguém tem alguma dúvida?
Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem um questionário? Alguém pode contribuir comigo em algo que eu possa melhorar? Espero não ter ofendido ninguém, tá ok? Quando eu digo, quando eu chamo a atenção dos meus alunos e dos profissionais na área, não é que eu chamo a atenção, não é que eu estou chamando a atenção. Eu estou chamando a atenção como se tivesse uma crase, para que a gente focasse, para que a gente considerasse mais a língua de sinais, a ponto de que o surdo pudesse compreender o que está sendo dito, tá ok? Agora, sempre que eu fizer uma live... Ai, perdão. Sempre que eu fizer uma live, eu vou fazer uma live com a minha reta escavadeira aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vou finalizar a nossa live, não vou continuar. Uma hora e meia. Uma hora e meia já nós estamos aqui. Alguém tem alguma dúvida? Porque eu vou finalizar a nossa live. Aproveite agora. Alguma pergunta? Assista a live desde o início, porque é uma hora e meia de muito aprendizado. Eu aprendi muito. Quem tiver interesse em conversar comigo pode mandar mensagem no direct. Eu demoro um pouco para responder. Às vezes eu respondo só um ok e um joia, que significa que eu vi sua mensagem e logo mais eu vou te responder. Bom, deixa eu ver se eu acho aqui no YouTube essa parte da Bíblia. Se eu acho essa parte da Bíblia falada por Cid Moreira, quem sabe? Vamos ver se eu consigo sinalizar ela aqui. Tá? Já que nós estudamos... Só pra vocês terem uma... João vai sair sem fazer um hino? Eita, Mari. A Mari já vem com lenha na fogueira, né, Mari? O problema de fazer hino, e eu até essa parte aqui, que eu procurei do Cid Moreira, é que o Instagram, ele bloqueia o vídeo com o hino. Vocês viram que eu fiz uma live sábado antes da nossa aula, que eu dei aula sábado, e o Insta acabou bloqueando. Não sei se vocês conseguem visualizá-lo. Se vocês conseguirem visualizá-lo, é uma live que eu fiz de hinos, sábado às 14 horas, das 14 às 15. Se vocês não conseguem visualizar, é porque o Insta bloqueou. Que eu recebi a comunicação de que ele havia me bloqueado meu vídeo. E se eu fazer hino, pode ser que ele me bloqueie, mas vamos tentar, né? Por amor ao surdo e a Libras, vamos tentar. Só um minutinho. Quando o Senhor Deus obrigou Moisés a mudar de rumo, ele conduziu o povo para um acampamento em Pi-Hahirote, nas proximidades do Mar Vermelho. Do Mar Vermelho. Vejam bem, eu peguei aqui uma parte no YouTube que tá assim, atravessando o Mar Vermelho, a Bíblia narrada por Cid Moreira.
talvez não seja a sua tradução, tá? Talvez não seja a tradução que você tem, porque nós vimos que não é a tradução que nós lemos aqui hoje. A tradução que eu li aqui hoje foi a tradução João Ferreira de Almeida. Basicamente é que boa parte dos cristãos tem. Então, vocês conseguem ver ou vão perceber que é outro texto. Mas eu vou tentar aqui, só porque conta basicamente a mesma história. Tá ok? Vamos ver o que vai sair. Tô até com medo já. Atravessando o Mar Vermelho. Quando o Senhor Deus obrigou Moisés a mudar de rumo, ele conduziu o povo para um acampamento em Pi-Hahirote, nas proximidades do Mar Vermelho. Por causa da mudança de rumo, o rei do Egito acabou pensando que o povo de Israel estava perdido no deserto. Daí, o coração inflexível do faraó desejou novamente escravizar Israel. Porém, o Senhor disse a Moisés e seu povo: eu vou me cobrir de glória às custas do faraó e de todo o seu exército. Os egípcios vão ter que admitir que eu sou o Senhor. O faraó, com seus ministros, avaliaram então o que representava para a terra do Egito o trabalho escravo dos hebreus. Por isso, ele mandou preparar o seu melhor carro de guerra e levou consigo os oficiais, equipando 600 carros de elite e todos os carros do Egito. O faraó estava determinado a perseguir o povo de Israel, mesmo depois de ter autorizado a sua partida. Por isso, quando os hebreus avistaram o rei com seu exército, marchando furiosamente contra eles, ficaram apavorados e gritaram, clamando ao Senhor. Na hora do terror, ficaram revoltados contra Moisés e disseram: foi por não haver sepultura no Egito que você trouxe o povo para morrer aqui no deserto. Qual é a vantagem de termos deixado a terra do Egito? Foi por isso que pedimos que nos deixasse em paz. Era bem melhor trabalharmos como escravos no Egito do que morrer aqui no deserto. O Senhor disse a Moisés: por que me pedes ajuda? Mande o povo ir em frente. Moisés, ergue tua vara, estende a mão sobre o mar. Então ele se dividirá em duas partes, e os hebreus passarão tranquilamente pelo meio do mar. Dessa vez os egípcios vão ter que admitir que eu, Javé, sou o Senhor Deus do universo. Pois quando tentarem atravessar o Mar Vermelho, o faraó com todo o seu exército, carros, cavaleiros, vão acabar se afundando. O anjo de Deus, que ia na frente do povo de Israel, foi para trás. Também a coluna de nuvens que estava na frente se deslocou para trás, ficando entre Israel e o Egito. Para os egípcios, a nuvem era tenebrosa, mas para os hebreus, iluminava a escuridão. Assim, não foi possível que naquela noite o faraó conseguisse alcançar o povo de Israel. Moisés, obedecendo ao Senhor, estendeu a mão sobre o mar,
e ele se abriu. Os hebreus passaram. Mas quando amanheceu, tudo se normalizou. Os egípcios que vinham atrás tentaram escapar da corrente de água. Porém, o Senhor Deus não... Suei. Vocês conseguiram ver a minha sinalização de forma clara, de forma mais tranquila? Eu tive um certo assim, mas como nós estudamos a história, foi mais fácil de sinalizar, porque eu já sabia algumas coisas. É que a narração dele é diferente da narração que eu fiz aqui. Conseguiram compreender? Conseguiram compreender? Para quem não sabe, a Débora Spaziari, né? Acho que é esse que fala, Débora Spaziari, não sei. Ela é surda, por isso que ela tá falando isso aqui, tá bom? Conseguiram compreender? Eu tentei, eu não sei se eu consegui, mas eu tentei fazer com que ficasse claro, porque são muitas cenas. Viu como você, intérprete, tem que saber muito da língua portuguesa, interpretar textos. Viu como você tem que ter um certo jogo de cintura, um jogo de corpo, um jogo corporal para sinalizar toda a história, porque é muita gente ali e tem que colocar de novo o Moisés e Deus falando com ele para que fique bem claro. Alguma dúvida? Estou me despedindo. Vou ver se eu consigo salvar, baixar esse vídeo. Espero que o Espero que o Insta não bloqueie meu vídeo. Tudo certo? Tudo ok? Nenhuma dúvida? Então tá bom, meus queridos e minhas queridas. Eu me despeço aqui. Foi muito bom. Por favor, salva o vídeo. Eu acabei de chegar. Eu vou tentar salvar o vídeo no IGVT. Ele já vai ficar salvo. O problema é que o Insta está bloqueando o vídeo quando tem algum som como esse que eu soltei. Tá ok? Mas eu vou tentar baixá-lo e postar no YouTube, apesar de que o YouTube também tem esses problemas autorais. Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Então tá bom. Amém. Vou salvar o vídeo, tá bom? Vamos lá para um aulão no Meet. Quem topa um aulão no Meet? Então tá bom. Deus abençoe a todos vocês. Continuem sinalizando, continuem estudando a língua de sinais. Não fiquem tão presos a textos escritos, tá bom? Porque quando nós somos iniciantes na língua de sinais, com certeza, é óbvio, é 100% de certeza de que a gente fique sim no português sinalizado, porque nós já temos a língua portuguesa intrínseca em nós, já está ali dentro do nosso cérebro, então dificulta muito. E a gente está lá sinalizando, usando sinais, achando que é Libras, e acaba não sendo a Libras, e sim português sinalizado. Tá ok? Então tá bom. Um abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até amanhã.
Tá ok? Estou indo. Tchauzinho. Acho que a Karin entrou agora, hein? Isso aí. Deus abençoe a todos. Vou sair, tá bom? Fiquem com Deus.